Oremos. Pai nosso que estás nos céus, em Tua presença nos encontramos agradecidos por tudo quanto tens feito por cada um de nós, os cuidados, a proteção, os livramentos que nos tens dado. Te agradecemos por mais este dia que estamos tendo e também te agradecemos porque iremos agora estudar a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo fale conosco, nos ajude a entendermos o que Tu queres nos falar e que estejamos prontos a fazer a Tua vontade em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, todos os que nos escrevem pedindo orações, cada um tem sua necessidade, seu problema, sua dor, o seu sofrimento. Tu conheces cada um, tu sabes o que desejam, tu sabes também a disposição que cada um tem de fazer a Tua vontade em sua vida. Ó Pai, tenha misericórdia, conceda as bênçãos e que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Estivemos juntos durante a semana estudando com vocês. Hoje vamos concluir o estudo. Somos agradecidos a Deus por cada um de vocês que estudam conosco, a todos vocês que estão compartilhando esses estudos, a todos vocês que oram por nós aqui do canal Hora Tranquila no YouTube. Nós aqui também estamos orando por vocês, especialmente vocês que nos escrevem pedindo orações, citando os problemas, as necessidades. Nas nossas orações particulares sempre estamos citando o seu nome e pedindo a Deus as bênçãos para a sua vida. Nós falamos esta semana sobre vida e morte. Especialmente nós estamos tratando das cartas de Paulo a Filipenses e Colossenses, e Paulo, aqui na carta de Filipenses, no capítulo 1, ele vem falando do seu sofrimento, ele vem falando do desejo que ele tinha de estar visitando os irmãos, levando a palavra de Deus, como ele sempre estava fazendo depois que ele se converteu, mas por ele estar preso, ele não podia estar junto com os irmãos, mas ele orava pelos irmãos e ele escrevia cartas para as igrejas para que as pessoas se mantivessem firmes na fé. Paulo, ele tinha o desejo de ser liberto da prisão, mas se a vontade de Deus fosse que ele perecesse por causa da sua fé, ele estava disposto a morrer. E a nossa vida, irmãos, aqui neste mundo é uma vida muito curta. Às vezes nós falamos, 70, 80 anos, porque a Bíblia diz, que passa disso é enfado e canseira, Salmos 90. Mas tem tantas pessoas que morrem tão jovens, especialmente hoje em dia, em que as pessoas estão arriscando a sua vida com esportes radicais e nós vemos tantos jovens perderem a vida, principalmente esses jovens que têm motos hoje em dia, eles estão usando o termo dar um grau na moto, Eu tenho certeza que tem pai e mãe nos ouvindo que estão com o coração na mão por causa dos seus filhos que estão arriscando a vida. A vida é tão curta, como eu disse, e ainda às vezes vamos procurar abreviar a nossa vida com esses esportes radicais. Nós precisamos ter consciência de que a vida, ela é como um sopro. Ela passa de repente. É como uma neblina, como diz o apóstolo Tiago, que de manhã a neblina está sobre a terra e de repente o sol começa a surgir, a neblina se vai, e assim a nossa vida passa muito rápido. E nós precisamos então viver uma vida para causarmos impacto através do nosso testemunho, da fé que nós temos em Jesus Cristo. Nós não podemos perder tempo, nós temos que ser luz onde quer que nós estivermos. E o apóstolo Paulo, o desejo dele é que Cristo fosse engrandecido através da sua vida ou mesmo de sua morte. E Paulo, ele diz que o desejo dele era viver, melhor dizendo, morrer e estar com Cristo. E aí muitas pessoas pensam que Paulo estava dizendo que ao ele morrer, ele imediatamente ia para os céus, para a presença de Jesus. Mas, como nós dissemos para vocês aqui essa semana, a Bíblia não ensina isso, que a pessoa ao morrer, ela vai para o céu, ou vai para o inferno, ou para o purgatório, não importa, não é?
a pessoa, quando morre, ela vai para o pó da terra. Está em Eclesiastes, capítulo 9, você pode ler, versículo 5. E também a pessoa, ela fica no esquecimento até a volta de Jesus, até o soar da última trombeta. E aí os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois os salvos que estiverem vivos serão transformados no abrir e piscar de olhos, e aí todos os que ressuscitaram, juntamente com os que estavam vivos e salvos, subirão para encontrar o Senhor nos ares. Está em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, irmãos, a Bíblia ela é clara em dizer que a morte é como um sono. A pessoa morre, ela, quando abrir os olhos, ela vai estar contemplando Jesus voltar, ou para receber a recompensa da vida eterna, ou para receber a condenação eterna. Então, por isso que a morte é como um sono. Por exemplo, nós, quando vamos dormir à noite, depois que nós adormecemos, quando nós abrimos o olho já é de manhã. Parece que foi tão rápido, né? Parece que foram alguns segundos, mas se passaram 6, 7 horas de sono e a gente não viu nada. Assim é a morte. Então Paulo, ele dizia que para ele o viver era Cristo, mas o morrer também poderia ser lucro. Por quê? Porque ia deixar de sofrer tantos aprisionamentos que ele sofreu, tantas chicotadas, tantos açoites que ele levou, tantos naufrágios, passou fome, frio, nudez, tantas coisas que o apóstolo Paulo sofreu. E ele então dizia que se ele morresse, seria lucro. Além do mais, o testemunho de vida do apóstolo Paulo após a sua conversão ia trazer outras pessoas também para o cristianismo, além de firmar a fé daqueles que já estavam no Evangelho. Então a nossa vida, ela precisa causar impacto na pessoa que nos conhece. Nós precisamos viver uma vida de intimidade com Cristo, de comunhão com Cristo. E se nós, porventura, viermos a perecer por causa do Evangelho, com certeza, muitas pessoas, por causa do nosso testemunho, irão se converter. Às vezes não se converteram enquanto nós estávamos vivos, mas se passarmos pela morte por causa de perseguição, por nós sermos cristãos, outras pessoas irão se converter ao cristianismo. Era isso que Paulo estava dizendo. Então Paulo, ele não é que ele queria morrer, mas se ele morresse seria melhor para ele, para descansar do sofrimento que ele estava passando. Então, irmãos, nós aprendemos aqui essa semana que precisamos estar buscando a presença de Deus cada dia em nossa vida, testemunhando através do nosso trabalho, através das nossas amizades, dos nossos relacionamentos. Nós precisamos estar deixando que a nossa luz brilhe para que outras pessoas possam ver Jesus e não nós. E Paulo, conforme nós estudamos aqui essa semana, ele orava para que os irmãos permanecessem unidos. Assim como Jesus orou pelos discípulos e também por todos os que viessem a crer nele, inclusive nós, está em João capítulo 17, Jesus orando pela unidade dos discípulos, assim Paulo também orou para que os cristãos permanecessem unidos, porque não há nada que traga mais descrédito ao Evangelho do que os irmãos desunidos, os irmãos brigando, os irmãos tendo desavenças, e isso se torna público, e às vezes acontece de ter brigas dentro da igreja por causa de pessoas querer assumir um cargo, uma posição, não concordar com uma liderança. E Paulo, então, ele diz aqui que nós temos que procurar a unidade, estarmos unidos em Cristo. Por quê? Porque se nós amarmos o nosso semelhante como nós amamos a nós mesmos, isso vai fazer com que o Evangelho ele caia na graça das pessoas. Assim como os discípulos, quando Jesus depois voltou para os céus, os primeiros cristãos, está em Atos dos Apóstolos, eles tinham tudo em comum.
Eles comiam juntos, eles partiam o pão junto, eles oravam juntos. Não havia necessitados entre os irmãos da igreja primitiva. Por quê? Porque um ajudava o outro. E isso fez com que o cristianismo, no início, quando foi implantado o cristianismo e Jesus voltou para os céus, o cristianismo cresceu de uma forma assustadora por causa do testemunho dos irmãos. Então Paulo, ele pede que nós oremos e busquemos a unidade, que nós não venhamos ficar discutindo e batendo boca com outros irmãos, sentir ódio das pessoas que estão na igreja, não querer estar perto de alguém porque não se sente bem. E isso não é bom para o cristianismo. Então nós precisamos estar buscando em Jesus a unidade nossa de uns para com os outros. E como nós falamos aqui esta semana, quando Jesus ressuscitou Lázaro, está em João capítulo 11, Jesus, já havia 4 dias que Lázaro estava sepultado, Jesus pediu que tirassem a pedra da frente do túmulo. A pedra foi tirada e Jesus falou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu. Lázaro não estava no céu, porque 4 dias que ele estava sepultado. E se ele estivesse no céu, ele ia ficar muito triste, não é, ter que voltar aqui para a terra, onde tem tanta dor, tanto sofrimento, tanto problema. E quando ele voltou, quando ele saiu da sepultura, ele não falou nada do que ele viu lá nos céus, que ele esteve lá, nada disso, porque a morte é apenas um sono. É claro que nenhum de nós deseja morrer, mesmo se estamos passando por momentos difíceis, de dor, de sofrimento, de enfermidade. Nós queremos viver e nós almejamos estar vivos quando Jesus voltar. Mas se porventura viermos a passar pelo descanso, o sono da morte, que nós possamos descansar em Cristo, na certeza de que nós iremos ressuscitar ao Jesus voltar e estaremos sendo levados para viver com Ele eternamente. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco essa semana estudando a Bíblia. Nós iremos voltar no domingo para dar continuidade a esta série de Filipenses e Colossenses. E lembrando que amanhã nós teremos o nosso Hora Tranquila Responde. Você que tem acompanhado, tem comentado, nós agradecemos a todos vocês que enviam perguntas e nós sempre estaremos buscando responder o que vocês nos perguntam dentro da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, que tenhamos um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado que é amanhã e que Deus abençoe a cada um abundantemente.